Pessoal, uma questão de lançamento oblíquo de uma das mais difíceis que a UES já fez, tá? Nessa questão eu vou ter que te ensinar, caso tu não conheça, o que é equação da trajetória. Caso você já conheça, você pode acelerar o vídeo e ir para a parte final da questão. Então vamos lá, o clássico de lançamento oblíquo. Eu vou fazer logo o desenho desse lançamento oblíquo, né? E depois a gente vai vendo que esse desenho tem ligação com o texto, né? Tá tudo certinho em relação ao que a UES descreveu. Então a UES dá toda essa descrição de um lançamento oblíquo e a pergunta final é a tangente do ângulo de lançamento em função das constantes descritas. Então vamos para o desenho desse lançamento, né? A gente faz aqui essa referência aqui de reta e em seguida faz o desenho aí da parábola, né? Já que o lançamento oblíquo gera uma parábola como trajetória. Então tá aí o ponto O e a UES diz que o ponto final, onde ele toca lá, é o ponto B. Eu vou ajustar esse lançamento aí nos seus eixos coordenados, eixo vertical Y e eixo horizontal X, né? Em seguida nós temos o vetor velocidade de lançamento, que a UES chamou aí simplesmente de V. Esse vetor, né, gente, lembrando, ele tem duas componentes, né? A componente horizontal e a componente vertical. Já estou selecionando aí para a gente lembrar dessas componentes. E segundo a UES, o ângulo de lançamento é o ângulo beta. Está aí a componente horizontal da velocidade desse lançamento. Ela é igual a Vx e esse Vx é V cosseno beta, né? O equivalente acontecendo para a componente y. Só que a componente y, né, gente, ela é de um movimento uniformemente variado. Ela não é uma constante. Então a gente chama de V0y, porque ela vai variar ao longo do lançamento, né? Então ela é V seno beta, o clássico de um lançamento oblíquo. Então isso aí todo aluno candidato tem que saber dessa parte clássica do lançamento oblíquo. Lembrando que o eixo Y é um eixo de movimento uniformemente variado, ao passo que o eixo X é um eixo de movimento uniforme. E isso vai determinar as equações, né, que nós vamos trabalhar, correto? A UES quer a tangente desse ângulozinho beta aqui, né? Nas condições que ela vai mencionar. Quem é esse A, quem é esse H e quem é esse B? São condições que ela vai mencionar no texto que você tinha que se ligar em trazer essas condições para esse desenho básico que é válido para qualquer lançamento oblíquo. Isso é o genérico de lançamento oblíquo. Então vamos ver o que o texto diz, né? Tá aí a velocidade V, ângulo beta. Bem aqui já vem uma coisa interessante. O alcance é dado pela soma de A mais B. Lembra que eu botei só o B, né? Ele vai explicar, ó, onde A e B estão em Sistema Internacional de Unidades, né? Além disso, ao tomarmos o ponto P pertencente à trajetória desse objeto, situado em H, medida da vertical do eixo das abscissas, a perpendicular baixada por P cortará o eixo das abscissas em P', pé da perpendicular. Sabendo que a distância entre a origem do sistema de coordenada P' é A, ou seja, a distância entre 0 e o ponto baixado é A. Vou desenhar isso para você ver. A expressão que fornece a tangente do ângulo beta em função dessas coisas citadas, ó, A, H e B, é dada por. Não é uma questão fácil. Considerei essa aí uma das mais difíceis dessa prova, né, ó. Vamos lá. A UES diz que tem um ponto P que pertence à trajetória. Tá aí o ponto P que pertence à trajetória. Tem uma perpendicular baixada desse ponto P, que a UES chamou de P' quando ela atinge o eixo lá de baixo, não foi? Então eu tracei a perpendicular e esse pontinho aí que surgiu, ó, é o pontinho P'. A UES diz que a distância entre a origem e esse pontinho P' é A, tá certo? Então essa distância entre O e esse ponto P' é A. Pronto. Esse ponto P', ele pertence à trajetória. Então ele tem uma informação em A, que é de X, e uma informação em Y, que é de H. Quando uma questão de lançamento oblíquo fica especificando um ponto assim, o ideal é a gente discutir a equação da trajetória. Se você nunca viu isso, é o momento de você aprender. Como seria a equação da trajetória? Bem, o eixo Y, né, pessoal, é o eixo
que vai tratar do movimento uniformemente variado. E a equação do movimento uniformemente variado para os espaços é aquela, né? S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2. Só que aqui eu vou escrever Y, né? Y é igual a Y0 mais V0y vezes t menos, né? Vou adotar o referencial velocidade para cima, positivo, gravidade para baixo, negativo. G sobre 2 t quadrado, né? A famosa equação do espaço do movimento uniformemente variado. Considerando que o ponto de partida é na origem, você não precisa desse termo aí. Ele vale 0. Y seria igual a... Quem é V0y? Está bem aqui do ladinho, ó. V0y é V sendo beta. Então, nós vamos começar a fazer as substituições, né? Ó. Vale V vezes o seno de beta, multiplicado pelo tempo ali, né? Tá certo? Menos G t ao quadrado. Já ficou mais interessante essa equação. Mas se ela é uma equação da trajetória, ela não tem que ter o tempo. Ela tem que ter os pontos da trajetória independente do tempo, tá? E esse é o grande mistério, né? Então isso que eu estou fazendo até agora são as equações do movimento uniformemente variado, né, gente? Conhecido de todo aluno. Se eu resolvi o eixo Y, eu vou resolver o eixo X agora. X é igual a x0 mais Vx vezes t, que vem do movimento uniforme. S é igual a S0 mais Vt. Só que o Vx, lembra do que o Vx é? Ó? Tá aqui o Vx, ó. Ele é V que multiplica o cosseno do ângulo. E o x0 nós também podemos considerar zero, né? Já que ele parte da origem. Então aquele Vx ali, ele vira V cosseno beta. E a nossa equação fica x igual a V cosseno beta vezes t. Eu não disse a você que você tem que isolar o valor de t, né? Para substituir na equação de cima, ó. Então, gente, isolando aqui o valor de t, nós vamos ter que o valor de t vai ser igual a x dividido por v cosseno beta, né? Essa expressão aqui, ó, de x, ela vai vir para os locais de t na expressão do y. Você vai eliminar o parâmetro t. Tá vendo? Ó, as setinhas aqui que eu vou colocar para você, ó. Tá aqui, ó. Moral da história. Você vai pegar esse t aqui que vale tudo isso, bota aqui, bota aqui. Não tenha medo disso, que você vai ver como é que esse resultado vai ficar. Então nós ficaríamos com y igual a velocidade, vamos repetir aqui, ó, velocidade, velocidade, né? Acompanhe direitinho, ó. Seno de beta aqui, ó, seno de beta aqui, certo? Tempo aqui não vai mais ser tempo. Vai ser essa expressãozinha aqui, né? Então isso vai ficar x sobre v cosseno beta, né? Então vai ficar a expressãozinha x sobre v cosseno beta no lugar do tempo nesse ponto aqui, né? E aqui, ó, menos g sobre 2, a gente repete, né? Menos g sobre 2. E no em detrimento de t ao quadrado vai ser essa expressão aqui ao quadrado bem aqui desse lado. Tá aqui o valor de t, só que ele não tá ao quadrado, né? Nós temos que elevar esse valor aí ao quadrado, certo? Os três termozinhos agora ficaram ao quadrado, não é verdade? Dá para fazer uns cancelamentos e umas simplificações trigonométricas, não dá? Ó? Primeiro, consegue ver aqui que essas velocidades vão sair, ó. Essa velocidade vai sair com essa, né? O que é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é tangente, que é a pergunta da UES, tá vendo? Ó? As coisas já começam a aparecer, né? Mas a questão não é fácil. Não estou dizendo que a questão é fácil. Ela é uma questão difícil, trabalhosa. O aluno que nunca viu a equação da trajetória vai sofrer muito, né? O aluno que já viu, ele já tem uma ideia, já viu alguém resolvendo uma questão desse tipo, né? Então nós vamos repetir essa expressão, só que nós vamos fazer as devidas simplificações, né? Tá aí a tangente do ângulo beta, já que seno sobre cosseno é tangente, né? Então isso ficaria x tangente beta, né? Ó, x vezes essa razão que é a tangente de beta. Aí menos g sobre 2, eu vou dar uma pausa aqui. A gente vai voltar para essa equação lá na frente, tá? Mas eu vou dar uma pausa agora, porque eu vou ter um problema com essa expressão aqui. A tangente de beta já apareceu aqui, ó, mas não apareceu aqui, né? Para fazer essa tangente de beta aparecer, nós vamos fazer aqui outra coisa, gente. Nós vamos lembrar da equação do alcance de um lançamento oblíquo. O alcance de um lançamento oblíquo, gente, no caso aqui do da UES, ele é A mais B, acompanhe comigo, ó. Até esse ponto é A e desse ponto a esse ponto é B.
Então a UES sugeriu aí que esse alcance completo é A mais B, né? Na leitura da questão, se você fizer com atenção, você vai ver isso direitinho, certo? Então vou destacar os pontos aí para você entender o que é esse alcance. Beleza. O que é o alcance? Ele é A mais B. Bem, é bom saber certas equações prontas, né? Alcance é a velocidade ao quadrado que multiplica o seno do dobro do ângulo de lançamento, no caso aqui o seno de 2β, dividido pela gravidade. Logo, essa velocidade ao quadrado aqui, ó, é isolável, né? Essa velocidade ao quadrado, ela vai dar igual ao AB, que multiplica o G dividido pelo seno de 2β, né? Então ela fica igual a o G, que multiplica o produto A mais B, dividido pelo seno de 2β, não é verdade? Simples, né? Só fiz isolar o valor de V2 nessa equação aqui, tá? Aí você também tem que conhecer um pouco de trigonometria, né? Você não está trabalhando com física, né? Nosso ferramental é matemática, né? O que é o seno de 2β? Seno de 2β é 2 seno beta cosseno beta, né? Então nós vamos substituir aqui o seno de 2β por 2 seno beta cosseno beta. Porque eu não posso trabalhar com esse ângulo 2β, porque a pergunta é em cima de beta e não de 2β. Todo esse termo que você está vendo aqui, ó, ele é o V2. Significa que ele vai vir, sabe para onde? Ele vai vir lá para aquela equação onde eu parei o meu trabalho, certo? Ó, todo esse termo vai vir para cá, ó. Tá vendo a setinha aqui, né, ó? Ó, eu parei aqui porque esse termo, né, que é esse da setinha, ia dar problema, né? Então esses caras aqui, eles iam me representar problema. Só que agora eu sei que esse danado desse V2 é isso aqui tudo, né, ó? Então eu substituo. Gente, é meio tenso o negócio, mas é o que a UES fez mesmo, tá? Só tem uma maneira mais simples? Tem não, gente. A maneira mais simples de fazer essa questão é por equação da trajetória. Eu não conheço maneira mais simples para fazer isso aí não, tá? Pode até existir, mas eu confesso que não conheço. Aí aqui é x2 dividido por essa turma todinha aqui, ó. Que eu já vou pegar aqui, né? Que eu não sou besta, ó. Pegar e colar, tá? Pronto. Ficou feio, não ficou? Parece que ficou, mas tem muita simplificação aí, gente. Isso vai ficar muito mais simples. Olha só. Vamos para as simplificações, né? A primeira delas aqui, ó. Cosseno ao quadrado aqui em cima, acompanhe comigo, ó. Cosseno ao quadrado aqui em cima e um cosseno aqui embaixo, né? Nós vamos tirar esse cosseno aí, né? Tira esse cosseno desse negócio. Nós temos também o que mais? Nós temos uma gravidade em cima e uma gravidade embaixo, ó, né, ó. Gravidade em cima, gravidade embaixo. O que é seno sobre cosseno, né? Tangente, né, ó. Se liga que ficou um seno aqui, ó, embaixo. E um cosseno aqui, não é? Repete a primeira em vez da segunda, esse seno vai subir, ó. E ele sobre o cosseno é a tangente. Por isso que ficou legal essa ideia, né, ó. Dá para tirar também esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui, né? Tira esse 2 aí com esse 2 aí. E aí aquela história de subir o seno e virar a tangente, né, ó. Então essa equação, ela vai ficar, repete a primeira parte dela aqui, ó. X tangente de beta menos, eu vou subir o seno, e o seno sobre cosseno é tangente, né? X quadrado vezes a tangente de beta dividido por AB. Tá vendo aí, gente, como ficou bem simples a equação, bem menor, né? Do que aquele monstro que a gente estava com medo dele, né? O que é que a UES fala na questão? Ela quer a tangente, mas ela não quer que você ache a tangente em função de x e de y. Ela quer que você ache em função de um ponto específico, lembra? O ponto P está aquele aqui em cima, ó. O ponto P tem coordenada x valendo A e coordenada y valendo H. Estamos chegando aqui, ó. Quem que é y? Y é H, né? Então a expressão vai ficar H. Lembra do que é o x? O x é o A. Igual a tangente de beta menos o x é A quadrado, tangente de beta, dividido por A mais B. Tá vendo agora que é possível isolar a tangente de beta em função das coisas que a UES pediu? Nós vamos colocar essa tangente de beta, gente, em evidência, tá? Colocando a tangente de beta em evidência, dentro do parênteses fica A, ó, acompanhe comigo, A menos A
sobre 2 dividido por A mais B. E a tangente de beta que está aqui, fica em evidência, né? Isso implica que nós vamos tirar MMC nessa expressão aqui, ó, para organizar ela, porque a US ainda quis te enrolar aqui, né? Ó. Fica A mais B, né? Vai ficar H igual a denominador A mais B. A mais B dividido por 1 dá A mais B, que multiplica A dá A ao quadrado mais AB. Então em cima fica A ao quadrado mais A mais B. A mais B dividido por A mais B dá 1, né? Aí menos A ao quadrado na parte de cima aí, tranquilo? Pronto. É claro que dá para tirar ali, né, aquele A quadrado com aquele A quadrado, né? Mas tudo isso multiplica o quê? Para não esquecer, a tangente de beta, certo? Então tira esse A quadrado com esse A quadrado que tem um positivo e um negativo, né? Tranquilo? Aí pronto. Nós vamos multiplicar agora esse termo aqui, ó, AB, por H. Então fica HA mais HB, não é? E isso vai ser AB que multiplica a tangente de beta. Que questão, hein, gente? A US botou uma questão para dizer assim, faça não, né? Agora você pega esse AB, ó, e divide cada termo aqui, né? Então a tangente de beta vai ficar HA dividido por AB mais HB dividido por AB. Cancela no primeiro termo A com A e no segundo termo B com B. E essa é a resposta. H sobre B mais H sobre A. Ou na ordem inversa, porque é uma soma, não importa, né? Aí nós vamos lá nas alternativas para perceber o que é isso, né? Ó, a US escreveu nessa ordem aqui, viu, pessoal? Tangente de beta, H sobre A mais H sobre B. Certo? E a gente vai lá e confere isso nas alternativas, né? Nas alternativas, isso vai equivaler ao item A. Super mega questão da UF, em que você tem que sacar aí a equação da trajetória. Não vai ser difícil decorar essa equação. Qual é o bizu dela? Pega o T no movimento uniforme e substitui no T do movimento uniformemente variado. E você acha a equação da trajetória. Se quiser deixar ela toda em função da tangente, tem que pegar aquela velocidade ao quadrado do alcance e substituir, né? Eu já tinha visto isso, para mim não é nenhuma novidade, mas para os alunos, né, isso é bem complexo. Para você ter uma ideia aí do tamanho da questão, né? Fica impossível aí tirar um print com qualidade dessa tela, né? Só se a sua tela for muito grande, né? Para tirar um print com qualidade. Mas eu vou te dar aqui uma colher de chá. Você pode chamar isso aqui de parte 1, ó, né? Do print da telinha aí para você se garantir, né? Estudar, fazer de novo, né, gente? Não desistir, né? E chama isso aqui de parte 2, né? E você tem aí essa mega questão. Gente, eu demorei muito porque eu estou explicando tudo isso. Na hora de uma prova você tem que ser rápido fazendo isso. Se conseguir fazer, né? É claro, se a gente fosse fazer sem explicar, isso aí é muito rápido. Mas explicando aí demora horrores aí, como você viu.